Graça e paz, amados. Hoje nós estaremos lendo Gênesis capítulo 24, versículos de 11 a 21, quando nós estaremos falando sobre Deus revela uma esposa para Isaac. E eu convido você neste momento para nos acompanhar na leitura da palavra de Deus. Vamos ler? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. E apressou-se e despejou seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Amados, a gente vê aqui o cuidado de Deus, o amor do Senhor, a fidelidade do Pai em cumprir todas as coisas que Ele planejou, que Ele projetou para nós, a humanidade. E principalmente em cumprir o desejo do coração de Abraão, em que fosse tomado uma serva para o seu filho Isaque, do seu povo, da sua parentela, da casa de seus pais lá na Mesopotâmia, na Caldeia, de onde ele saiu, e que seu filho não casasse com nenhuma donzela, nenhuma moça que fosse das filhas dos cananeus, terra em que ele estava habitando naquele momento. E este foi o pedido de Abraão para Deus e também para o seu servo. Este foi o pedido que Abraão fez aos servos. E ali a gente vê que o servo teve o maior cuidado em cumprir o desejo do seu senhor Abraão. Os servos também foram pessoas fidedignas, pessoas compromissadas, pessoas que haviam feito um trato com o seu senhor quando saiu de lá da sua casa, de onde Abraão morava, na terra de Berseba, na região ali em que ele se encontrava, com seu filho Isaque. Ali ele pediu aos seus queridos, aqueles que o serviam na sua casa, pediu aos seus servos. E ele, inclusive, teve o cuidado de dar esta incumbência ao principal servo, aquele mais chegado a ele, aquele mais antigo na casa, aquele de mais experiência. Ele deu esta incumbência. Agora, é claro que este servo não foi só na jornada. Ele tomou outros consigo. Foi uma jornada longa. E ali foram vários servos fazendo companhia com esse principal que Abraão tinha designado para esta jornada. E eles chegaram no final da jornada. Chegou na terra de Abraão. Chegou lá na Caldeia.
chegou na Mesopotâmia, na terra de seus parentes, e ao chegar, ele parou à beira de um poço. Interessante, irmãos, como que Deus guia. Deus levou aquele servo a parar justamente no poço que estava próximo à casa do irmão de Abraão, próximo à casa de Naor. E ali, aquele servo teve o cuidado ainda de fazer uma oração a Deus. Ele elevou o seu pensamento ao trono da graça do Senhor e disse a Deus: Senhor, que seja que a donzela, que a moça, que eu pedir água para beber do seu cântaro, e ela disser: beba, e darei água também aos teus camelos. Que esta seja a escolhida, aquela que o Senhor preparou para o teu servo Isaque. Que isso possa acontecer aqui agora, onde eu estou, porque eu preciso saber quem é a escolhida, quem é aquela que o Senhor reservou para o servo Isaque casar. Queridos, ele acabou de falar, ele acabou de pensar, ele acabou de orar a Deus no seu pensamento, quando Rebeca desce com o seu cântaro no ombro, em busca de água do poço. Ali ela enche o seu cântaro e volta subindo para ir embora. E aquele servo, vendo aquela donzela, a Bíblia diz que era bonita, formosa, ele correu e foi atrás. E parando-a, disse: dai-me de beber da água do seu cântaro. E ela disse: darei sim, beba, pode beber. E eu também darei de beber aos teus camelos. Olha, irmãos, olha, queridos, olha, amigos, o que Deus fez de maravilhoso, de interessante. Da mesma forma que ele orou a Deus, aconteceu. Ele orou a Deus isso, dizendo isso. Se ele pedisse algo a alguma moça e ela oferecesse também para os camelos, esta era escolhida para o servo Isaque. E Rebeca fez isso. Ela disse: beba, e também darei de beber aos teus camelos. E abaixou o cântaro para que ele pudesse beber. Queridos, como que Deus é fiel. E veja que ela, além de abaixar o cântaro para ele beber, quando ele termina de beber, ela derrama água no bebedouro e vai encher o seu cântaro, vai encher a vasilha várias vezes, derramando no bebedouro para que os camelos pudessem saciar a sede, para que os camelos pudessem beber. E ela foi fazendo isso. Ela foi enchendo o cântaro e despejando no bebedouro. E os camelos foram ali bebendo. Queridos, aquele servo, aquele moço ficou tão impactado. Ele ficou em estado de choque quando ele viu o milagre acontecendo diante dos seus olhos, que ele se calou, ele ficou parado, ele ficou estagnado, ele ficou só olhando o que ia acontecer. Ele bebeu, saciou a sua sede e ficou esperando se ela ia realmente conduzir água para os camelos, se ela ia realmente pegar água no poço e despejar no bebedouro para que todos os camelos pudessem beber. Porque esta foi a sua oração a Deus. E ele estava ali admirado de que a sua jornada estava cumprindo, de que a sua jornada começara a cumprir e de que Deus estava revelando realmente a esposa para Isaque, de que o Senhor estava mostrando realmente que era Rebeca, aquela escolhida para o servo Isaque, aquela que ia unir a Isaque para dar continuação a uma geração que ia ser formada, a um povo que ia ser formado e designado para que através deles pudesse nascer Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que haveria de salvar a humanidade, aquele que haveria de entregar a sua vida para salvar vidas aqui neste mundo.
para salvar a humanidade, aquele que ia derramar o precioso sangue na cruz do Calvário, aquele que o seu corpo ia ser realmente entregue, moído pelas nossas pisaduras, pelas nossas enfermidades, pelas nossas doenças, porque Jesus veio para nos salvar do inferno de fogo, do lago de fogo, mas também para nos curar as enfermidades e as doenças que acompanham a humanidade. A sua carne foi entregue, o sangue foi derramado, e isto cumpriu em Jesus Cristo. Isto cumpriu. A moça foi revelada, aquela que seria a esposa de Isaac, aquela que iria dar continuidade a uma geração. Foi revelada por Deus naquele momento. E aqueles servos ficaram ali, queridos, estagnados, só pensando e olhando naquele quadro que eles estavam vendo, naquela revelação extraordinária, para um momento tão importante, quando aquela moça ia ser entregue para o filho de Abraão, Isaque, e ali formar um lar, um novo lar iria nascer. E que Deus possa nos abençoar nesta palavra. Que a graça do Senhor seja conosco. Amém? Amém. Glória a Deus.